matemática. Calor, energia térmica em trânsito, que vai do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. 3 são os processos de transferência de calor. Condução ocorre principalmente nos sólidos. Cuidado, não é somente, principalmente nos sólidos. Isso é revisãozinha, tá? E como é que o calor é transmitido? De átomo para átomo. Um átomo começa a sacudir mais violentamente, está agarrado no seu vizinho, faz o vizinho sacudir mais e a vibração vai contaminando a galera. Convecção é a transmissão de calor que ocorre somente em fluidos. Eu não lembro como é que é a acentuação e a pronúncia do acredito. Há anos trabalhando com isso, eu não sei se é fluidos ou fluidos. Depois tu pergunta ao professor de português a acentuação e a pronúncia de fluidos. Aí na preguiça eu sempre escrevo gases e líquidos. Gases e líquidos. E como é que o calor é transmitido nesse caso? O calor é transmitido através do movimento de massa. Movimento de massa. Ou seja, a coisa aquecida diminui de densidade e flutua, via de regra, né? Sabe que a água é anormal, certo? A coisa que esfria fica mais densa por diminuir de volume e afunda, e essa movimentação, então, é que faz o calor ser transmitido. Radiação ou irradiação, que são sinônimos, ocorre em todos os estados físicos, inclusive, cuidado, inclusive, não é exclusive, inclusive no vácuo. Bacana tu saber que a única maneira do calor fluir no nada é através da radiação ou irradiação. E como o calor é transmitido? Por ondas eletromagnéticas. E eu já gosto de lembrar que as ondas eletromagnéticas que transmitem calor diretamente são duas. Infravermelho, que é o nome principal, infravermelho. E outro nome importante, ultravioleta. As outras transmitem energia, mas não energia térmica. Professor, mas o meu forno é micro-ondas. É diferente, não é o calor que sai fluindo e bate na tua comida. Isso acontece no forno convencional. No forno de micro-ondas, a radiação eletromagnética chamada micro-onda bate na comida, penetra na comida. As moléculas de água que já giram naturalmente entram em ressonância, ficam bem doidonas ao receber essa radiação e por atrito aquecem a comida. Então é um processo diferente. Eu cito isso porque a UFSC pegou a galera há tempos atrás com essa ideia de que micro-ondas transmite calor, certo? Micro-ondas transmite energia. Energia que vai se transformar em energia térmica dentro do alimento. Não é o calor que já chega vibrando e faz a coisa acontecer. E como no vestibular nada se cria, tudo se copia, para um sujeito ter olhado esse item da Federal e deixa eu ver, e botar no vestibular dele, né, nesse ano, é 2 toques. A gente gosta muito de fazer o Ctrl+C, Ctrl+V. Então cuidado, hein? Os nomes importantes ali tu já sabe. Agora vamos falar da parte matemática. A parte teórica, cara, sinceramente, com essas ideias aqui, é difícil tu perder uma questão de transcal. Não que o cara não possa ir um pouquinho mais a fundo, dar uma sacaneada, mas essas são as principais ideias. Agora vamos fazer a análise matemática. Para poder brincar de transferência de calor, a gente precisa de uma definição. A definição de fluxo de calor. O que é fluxo de calor? Que a gente vai usar a letra grega φ maiúsculo. Fluxo de calor é mais ou menos como medir a velocidade com que o calor flui. Para medir velocidade a gente faz distância sobre tempo, né? Aqui na verdade eu vou pegar a quantidade de calor e dividir pelo tempo. Cuidado, hein? A gente estava usando até agora delta tesão, variação de temperatura. Temperatura final menos inicial.
E delta Tzinho é variação de tempo. Tempo final menos tempo inicial. Cuidado aí, galera. Vá aqui, ó. Temperatura e tempo. Tem vestibulares que, para diminuir a chance do aluno se confundir, chama a temperatura com a letra grega θ. Tá? Se tu prefere isso, tem medo de confundir um com o outro, taca o θ ali e acabou, meu querido. Aí já passa a régua nesse assunto aí. Beleza. Isso aqui é tempo. Definição de fluxo de calor. Eu vou te confessar que quando aparecia a palavra definição, eu ficava puto já. Porque eu não entendia. Como assim definição? Está na Bíblia? Não, é que um cara chegou, deu a ideia, mostrou que a ideia era eficiente e a galera abraçou a ideia do cara. Mas tu vê, realmente, algumas definições, elas são baseadas em observações da realidade. Mas para o cara que não observou aquela realidade junto com o inventor da ideia, fica meio esquisito. Mas é honesto, cara. Tu imagina, se eu perco lá 200 calorias em 5 segundos, eu estou perdendo 40 calorias por segundo. É uma maneira legal de medir como o calor flui. Só que o nosso objetivo da aula é entender a matemática da condução de calor e um pouquinho apenas da matemática da radiação, que é um pouco mais apimentada, ou irradiação. Vamos primeiro ver se vocês me ajudam a intuir a fórmula do fluxo de calor por condução. Imaginem vocês que eu tenho uma barra. Essa barra está em contato, uma das faces dela está em contato com uma região mais aquecida, vamos chamar de temperatura T1. A outra face está numa temperatura T2. Eu estou alegando que T1 é maior que T2. Assim nós sabemos que a condução está ocorrendo da face que eu chamei de 1 para a direção da face 2. Do que será que depende o fluxo de calor numa situação dessa? Observe que a barra tem um comprimento L, que o calor vai ter que fluir. Esta barra ela tem uma área da seção que a gente chama de A. E ela é feita de um material, que eu não sei que material é esse. Mas nós sabemos que tem materiais que conduzem melhor o calor e materiais que conduzem pior o calor. Exemplos de isolante térmico: madeira, ar, desde que parado é um ótimo isolante térmico, por isso que as roupas de inverno são fofinhas, né? Para ter bastante ar acumulado nela. E se ela não for vazada, se ela prender o ar junto do teu corpo, né? Aí mesmo esquenta pra caramba. Se for furadinha, o ventinho vem, né? Faz o ar fluir e aí aumenta a convecção, já dá um friozinho. Isopor clássico, lã de vidro, certo? Fibra de vidro, de maneira geral, a gente usa para fazer as coberturas dos refrigeradores, das geladeiras, dos aquecedores. Então são materiais que conduzem mal o calor. Já os metais, de maneira geral, são ótimos condutores de calor. Então, peraí. São algumas influências aqui. Primeiro, tu acha que quanto maior for a barra, maior ou menor será o fluxo de calor que atravessa? É verdade, né? Se a barra for gigantesca, 1 km de barra, para a face aquecida perceber a presença da face fria, né, essa distância vai atrapalhar. Então a diferença de vibração de um lado e do outro não vai ser um bom motor para o calor fluir. Então bacana a galera ter a intuição de quanto maior o comprimento da barra, menor o fluxo de calor, grandezas inversamente proporcionais, e por isso o nosso L vai embaixo. E a variação de temperatura? Quanto maior a variação de temperatura T1 menos T2, maior ou menor o fluxo de calor? É verdade, né? Se eu tiver uma variação de 1000 para 0 graus Celsius, dá uma grande variação, uma grande diferença de agitação dessas moléculas para aquelas. Agora, se for de 99 para 98 graus, com uma diferença pequena de temperatura, vai ter pouco calor fluindo. Então, a variação de temperatura é uma grandeza diretamente proporcional ao fluxo de calor. E essa área aí, galera, quanto maior for a área da barra, mais ou menos calor fluirá? Mais. Para que tu tenha essa... Primeiro, poderias comparar com um cano. A água fluindo num cano é muito parecida com essa ideia. Quanto mais grosso o cano, mais água pode fluir por ele, né? Pode se pensar dessa maneira.
Mas uma maneira ainda mais honesta da gente pensar isso é tu pensar assim, ó, essa parede está quente, essa parede está fria. Qual é a barra mais fina que eu poderia usar para conectar essas paredes? Seria uma fila indiana de átomos. Concorda comigo? Uma fila indiana de átomos. Um átomo ali, outro do ladinho aqui, outro aqui, tudo de mãozinha dada. Aí aquele átomo começa a sacudir que nem um maluco, o vizinho começa a sacudir, sacode o próximo e o calor vai fluindo de átomo para átomo, uma fila indiana. Tudo bem? Tu concorda que se eu botar duas filas indianas, uma do lado da outra, dobra a quantidade de átomos saculejantes para transmitir o calor? Então acabou, né? Quanto mais material conectando a região quente e a região fria, mais átomos saculejantes para transmitir o calor. Por isso que quanto maior a área da seção, maior o fluxo de calor. Diretamente proporcional, a área vai em cima. Às vezes eu falo fila indiana de átomos, a galera dá risada, achando que é um absurdo. Não se esqueçam, hein? Há 10 anos atrás a IBM escreveu IBM com átomos de carbono em cima de uma placa de cobre. Pegaram uma placa de cobre e escreveram IBM empilhando átomos de carbono na sequência certa, cara, uma loucura, né? E parece que mais recentemente fizeram um filme atômico. Usaram vários desenhos feitos com átomos de carbono, um após o outro, e passando rápido essas figuras, fotografadas por microscópio eletrônico, formam um filmezinho, né, que é chamado o menor filme do mundo, porque ele foi feito, né, nanometricamente, né, usando átomos. Então, a outra, não esquece que no teu aparelho celular, o chip lá de computador que processa as informações, ele tem fios metálicos dentro dele. E esses fios metálicos têm 3 átomos de espessura atualmente. Então tu vê a tecnologia que está no teu bolso agora, é assustadora, cara. O homem consegue controlar átomo a átomo praticamente a espessura dos fios. Então falar em um fio feito de uma fila indiana de átomos hoje já não é absurdo, né? Seria o menor fio condutor que a gente poderia conseguir, né? Certo? Fazendo uma fila indiana de átomos. Como nós estamos com 3 átomos de espessura nos fios, observem que tem muito pouco para melhorar com essa tecnologia atual os nossos processadores, né? Certo? Outra coisa que vale a pena citar, que teu celular de bolso hoje, ele tem uma capacidade de processamento infinitamente maior que os computadores das naves que os Estados Unidos usam para ir para fora do espaço. Dá para acreditar, cara, que teu celular é mais poderoso que os computadores da nave espacial da NASA? Hoje. É de sacanagem, hoje não, professor. Hoje. Por que eles usam computadores tão antigos e lentos então, professor? Porque aqueles não travam. Aqueles não travam, porque se estiver travando na reentrada, morreu, né? Certo? O teu celular trava de vez em quando, certo? Os da NASA não travam, eles são lentos, mas são absolutamente confiáveis, né? Certo? Bacana saber disso. E o que está faltando ali? Está faltando ali a influência do material. Nós chamaremos isso de coeficiente de condutibilidade térmica. No ensino médio, essa fórmula, ela fica desse jeito. Por que ela fica desse jeito? Porque o aluno sabe que o calor flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Na faculdade, essa fórmula vai ficar um pouco diferente, tá? Só para tu não me chamar de mentiroso, quando eles forem te apresentar no curso superior a lei de Fourier, vai ter um menos nela, certo? Não fica magoado. Aquele menos só vai aparecer porque, pensa bem, ó, se eu estou calculando o fluxo de calor da face 1 para a face 2, o que é a variação de temperatura? Não é o final menos o inicial? Só que aquela temperatura é menor do que essa, né? Se eu faço o final menos inicial, vai dar um resultado negativo. E aí, para o resultado não ficar negativo, a gente bota o menos ali na frente. Mas isso é no curso superior, porque tu vai trabalhar com tudo vetorialmente no curso superior. Então, o menos é imprescindível. Aqui no ensino médio, a gente não precisa se preocupar, porque o aluno, na hora de calcular essa variação de temperatura, ele pode sempre fazer a temperatura maior menos a menor nesse caso. E saber que o calor flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Lei de Fourier. Vamos botar nome ali, vamos, não custa, né, cara? Isso ali tu já sabe que é variação de temperatura. Eu tenho ali a espessura ou comprimento. Tem material que chama de E, de espessura. Eu uso L porque nos livros em inglês, geralmente vem do inglês, né, length. É frescura, pode usar E, pode usar X se quiser, não tem problema. Aquela ali é a área da seção transversal. Ô, cavalo. A
área da seção transversal. E o K é o coeficiente de condutibilidade térmica. Coeficiente de condutibilidade térmica. Os materiais que têm baixo coeficiente de condutibilidade térmica são isolantes térmicos. Os materiais que têm alto K, coeficiente de condutibilidade térmica, são bons condutores de calor. Para fabricar um radiador de carro, que eu quero que o calor seja transmitido, eu vou usar um material bom condutor. Se eu quiser isolar uma geladeira do ambiente, eu vou usar um material de baixo K. Aliás, cara, usando essas duas fórmulas, ó, tem um monte de questão legal para a gente resolver usando as duas fórmulas. Eu poderia, por exemplo, te falar as dimensões da porta, largura e altura, e espessura. Assim daria para tu calcular a área da porta e a espessura da porta, tu saberia. Posso dizer a temperatura dentro da sala e fora da sala de aula, para tu calcular o ΔT, e te dar o coeficiente de condutibilidade térmica da madeira. Aí com isso tu pode calcular o fluxo de calor. E aí eu te pergunto, em meia hora, quanto de calor é perdido pela porta? Tu calculou pela lei de Fourier o fluxo de calor, joga ali o fluxo de calor, pega meia hora, passa para segundo, está dividindo, passa multiplicando. Aí tu acha quanto calor foi perdido pela porta. Daí a questão clássica de vestibular é essa. E aí o cara tem que usar as duas formulazinhas mais comuns da transferência de calor. Convecção é matemática satânica. Então no ensino médio não tem matemática para convecção. Mesmo na engenharia os cálculos são bem restritos porque é de difícil previsibilidade matemática o fenômeno da convecção, já que ele envolve movimento de gás, né? E esse movimento nem sempre é um movimento organizado, é um movimento turbulento. Então não se preocupe com matemática da convecção. E na radiação, a única cobrança que a gente faz dos alunos geralmente é sobre a radiação do corpo negro. Deixa eu elevar um pouco esse nomezinho aqui, ó. Radiação. Radiação do corpo negro. Tu deve lembrar alguma coisa de ótica? Que a gente diz, né, que o corpo branco ele é branco porque reflete todas as cores, certo? E o corpo que é escuro, quando eu olho para o objeto e vejo uma roupa escura, é porque quase não vem luz daquela região. Resumindo, o branco e o preto não são cores na física. Eles são sensações que o cérebro tem dependendo ao tipo de radiação que atinge a retina. Quando muitas cores atingem a minha retina ao mesmo tempo, meu cérebro confuso cospe para mim, branco. Quando não vem muita radiação de um certo lugar, minha retina não está recebendo luz daquela região, meu cérebro fala para mim, preto. Aí tu percebe, cara, que se tu bota um moletom branco e um moletom preto e tu vai pro sol, é assustadora a diferença. O cara que está com o moletom preto no sol, ele frita rapidinho. O cara que está com o moletom branco, ele pode ficar confortável no sol. Tá? Então se tu não lembra disso, um dia experimenta, cara. Sair com uma roupa preta e uma roupa branca e ir pro sol. É assustadora a diferença. Quer dizer que além da luz que eu enxergo, o corpo branco não está refletindo só luz, ele também está refletindo infra e ultra, as ondas que transmitem calor. Uma roupa escura não está só absorvendo as cores visíveis pelo olho humano, também está absorvendo o infravermelho e ultravioleta, o que faz o cara aquecer mais. E tu sabe, né, quando na física acontece algo desse tipo, o filósofo, o físico, o estudioso da natureza, ele quer ir no limite, né? Então qual é o corpo perfeitamente negro? O corpo perfeitamente negro é aquele que absorve tudo que o atinge. Qualquer maldita radiação que o atinge, ele absorve. Na prática, nós não conhecemos corpos perfeitamente negros. Mas conhecer a ideia de corpo negro é fundamental na física. Então eu quero te mostrar aquela ideia ali, radiação do corpo negro. Só tem um detalhe. O que acontece quando um corpo recebe radiação mesmo, quando ele absorve radiação? A temperatura dele tende a aumentar. Então peraí, cara. Se existisse um corpo negro na natureza que absorve tudo, a temperatura dele tende ao infinito. Concorda comigo? Então, filosofando, eu tenho que aceitar
Para que o corpo negro não tenha sua temperatura tendendo ao infinito, que é um absurdo físico, o corpo negro, além de absorver tudo que o atinge, é o melhor emissor que existe também. Ele absorve tudo, mas logo depois ele vai ter que emitir aquilo para não explodir, para a temperatura dele não tender ao infinito. Então tu vê que viagem. Corpo negro é o melhor absorvedor de energia radiante que existe, mas também é o melhor emissor. É o cara que absorve tudo que o atinge, mas é o melhor emissor de radiação também. Porque senão a temperatura dele tenderia ao infinito. O que tu quer dizer com isso, professor? Na prática, o que eu quero te dizer é que se um cara vestido de preto e um cara vestido de branco vão para o sol, o cara de preto aquece mais rápido. Mas se eles atingissem a mesma temperatura e forem colocados à sombra, o cara de preto esfria mais rápido. Porque o corpo preto emite mais radiação depois de ter absorvido ela mais rapidamente do que um corpo branco. Olha que interessante, certo? Isso caiu no Enem recentemente, essa noção. Então, importante, né? Tu sabe que tudo se copia, né? Importante ter isso na mente. Corpo negro é o corpo que absorve toda energia radiante que o atinge. Porém, para que a temperatura dele não tenda ao infinito, é o melhor emissor de radiação. E aí a galera continuou a elocubrar sobre essa ideia de corpo negro e físicos muito famosos chegaram à expressão que nos permite calcular a radiação do corpo negro. A radiação do corpo negro é calculada assim, ó, constante de Stefan Boltzmann multiplicada pela temperatura em Kelvin elevado à quarta potência. É o único momento que eu vou ter o prazer de colocar alguma coisa elevada à quarta potência na física, infelizmente. O que é incrível a respeito daquela temperatura elevada à quarta potência? Vamos pensar na temperatura do corpo dobrando em Kelvin. Dobra aquela temperatura ali. 2 elevado à quarta potência, quanto é? 4, 8. Cara, quando tu dobra a temperatura do corpo negro em Kelvin, aumenta em 16 vezes a energia irradiada. Assustador. Vamos triplicar a temperatura em Kelvin. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, pela madrugada, triplicando a temperatura em Kelvin, aumenta 81 vezes a energia irradiada. Pela madrugada, é muita radiação. Então eu posso dizer que a energia irradiada é diretamente proporcional à temperatura? Diretamente é quando um dobra, o outro dobra. Um triplica, o outro triplica. Qual é a fala correta? É diretamente proporcional à temperatura elevado à quarta potência. O fluxo de calor por radiação emitido por um corpo negro é diretamente proporcional à temperatura absoluta elevada à quarta potência. Vamos botar o nome aqui. Esse fito já sabe, né? É fluxo de calor. Esse cara aqui tem um nome muito bonito. Eu adoro falar esse nome. Constante, se bem que eu devo pronunciar errado, né? Constante de Stefan Boltzmann. Olha que bonito. Boltzmann. B-O-L-T-Z-Mann. Boltzmann. Constante de Stefan Boltzmann. E essa temperatura aqui, temperatura absoluta, hein? Temperatura absoluta. Senhor, quanto é que é a constante de Stefan Boltzmann? Não lembro de cabeça. Vamos ver o Deus Google. Eu digo Deus Google porque se existe alguma coisa onipresente, né, e onipotente hoje em dia é o tal do Google. Vamos ver. Constante de Stefan Boltzmann. Só a internet que não ajuda. Cara, muito legal, ele escreve para mim. Constante de Stefan Boltzmann. 5,67. Olha lá. 5,67 vezes 10 na menos 8
menos 2 Kelvin a menos 4 aí. Pela madrugada. Se tu não gosta, cara, tu bota a barrinha, né, e tira o negativo, tudo bem? Por que tem que ter aquela unidade? Porque o fluxo de calor, ele vai ser multiplicado pela temperatura elevado à quarta potência e aí vai cancelar o K na quarta, certo? Que é o Kelvin, beleza? E aí tu vai estar calculando quantos watts por metro quadrado o corpo está emitindo. Show de bola! Constante de Stefan Boltzmann. Bonitinha essa ideia. O máximo que eles podem te cobrar, eles não vão te pedir para fazer conta com isso, tá, gente? Eles não vão te pedir para fazer conta. Por isso que, via de regra, eu nem passo a constante de Stefan Boltzmann. É só para te estimular a usar o Google quando tiver uma dúvida. Porque tu acredita que tem amigo meu que me liga quando tem uma dúvida. Eu fico puto. Você digitou no Google? Porra, cara, é revoltante, né? Certo? Então, antes de mais nada, pergunta pro Google e duvide, é óbvio, que o Google também erra, né? Tem gente do mal lá que, para rir das pessoas que confiam muito na internet, fazem sacanagens. Constante de Stefan Boltzmann. Ô, professor, peraí. Tu me falou que corpo negro é um corpo hipotético que não existe na prática. É verdade. E então como é que os caras, usando essa ideia lunática aí, vão calcular quanto que o corpo humano irradia? Os corpos que não são negros são chamados de corpos cinzentos. Aí eu calculo a radiação do corpo negro primeiro e depois multiplico essa radiação do corpo negro por um fator que tem a ver com quão cinzento é esse corpo. Cinzento não é porque ele é cinza, né? É só porque ele não é que nem o corpo negro. Então a gente primeiro calcula a radiação do corpo negro e depois corrige, certo? A radiação do corpo cinzento. Não vamos precisar fazer isso. Fala, parceiro. Um buraco negro não seria um corpo negro perfeito? Legal, cara. Muito boa a tua pergunta. Pior é que não, porque um buraco negro, ele não está só absorvendo radiação, ele está absorvendo massa, né? Tu imagina uma estrela às vezes maior que o Sol, que é tragada por um cara que é menor que a Terra, bem menor que a Terra, e de repente aquela estrela gigantesca some nesse ralo cósmico. É uma coisa assustadora. É difícil discutir o que é um buraco negro. Tem gente que acha que tem uma conexão do buraco negro com outra região do espaço, e é como se fosse um Big Ben ocorrendo na outra ponta do buraco negro, né? Então está tragando galáxias e galáxias do buraco negro, e do outro lado está ocorrendo uma expulsão dessa matéria. Eu não concordo com essa ideia. Eu acho que o buraco negro é uma forma de energia que a gente ainda desconhece, que é altamente concentrada, mais concentrada que a energia da matéria, né? Não se esqueçam, matéria é energia concentrada. Se eu pudesse converter essa caneta aqui, a matéria dessa caneta em energia elétrica, daria para abastecer Erechim por alguns meses, todas as casas e indústrias de Erechim. E nós estamos buscando essa tecnologia, um dia haverá essa tecnologia, de a gente pegar a bosta de vaca e transformar em energia, certo? Pegar os lixões e consumir os lixões na forma de energia limpa. Esse é o sonho, né, da energia nuclear. Então tu vê, tem mais coisa no buraco negro. Tem mais coisa, como ele traga matéria, então não daria para dizer que ele é um corpo negro perfeito, ele é algo muito além disso ainda. Mas do ponto de vista da absorção de radiação, ele se comporta muito legal, como um corpo negro. Porém, vocês sabem quais são os corpos mais luminosos do universo? Sim, os buracos negros. Pode-se pensar dessa maneira, mas o que faz o buraco negro brilhar é o seguinte: o buraco negro ele vai ter que espremer a matéria para poder entrar nele, já que ele é um ralo cósmico, ele é uma região diminuta com a massa de milhares e milhares de galáxias. Uma coisa assustadora. Hoje nós já temos vários buracos negros, né? E os caras mapeiam uma estrela orbitando um buraco negro antes dela ser tragada, bicho. É uma coisa mágica. Então a gente bota no computador e faz os cálculos para ver o que acontece. O detalhe é o seguinte: se eu tiver uma galáxia sendo absorvida por um buraco negro, aquelas estrelas que compõem a galáxia vão ter que se espremer para poder entrar lá. Tem uma certa região que é chamada de fronteira de eventos. A partir daquela fronteira nada escapa, que lembra a ideia de buraco negro. Mas antes dessa fronteira acontecer, a matéria se espremeu para entrar e atingiu temperaturas absurdas. Ou seja, ao redor do buraco negro tem um halo de luz fortíssimo, que são a radiação mais intensa dos céus. Então tu vê, o buraco negro ele é negro mesmo na parte central dele, porque depois da fronteira mais afastado que a fronteira de eventos, que é esse lugar sem saída, aí sim eu tenho muita luz sendo emitida, muita luz. Então os buracos negros são os corpos mais luminosos que existem nos céus. Muito doida essa ideia, né?
Em astrofísica a gente estuda isso. Não vão te cobrar essa ideia no vestibular, é que eu não resisti. É uma ideia, é muito legal falar sobre isso. Mais um comentáriozinho? Era isso? É uma coisa que também não tem muito a ver com a aula, mas... Vamos lá. Tipo, aquela radiação Hawking seria a mesma coisa que aquela dele ou não? Tem a ver com isso. Tem a ver com isso. Tem a ver com isso. Né? Não sei se é exatamente a radiação que eu estou pensando, né? Quem já leu Uma Breve História do Tempo, né? E o Universo Uma Casca de Nós, do Hawking, ele tenta de uma forma bem didática, né? Falar sobre física fodástica para o cara que não tem a base matemática para discutir isso. Eu vou te confessar, cara, tu vê, eu já fiz cálculo A, cálculo B, cálculo C, cálculo D, cálculo E, e eu não tenho a menor condição de discutir astrofísica. Eu tenho, né, não tenho matemática para discutir isso. É importante vocês saberem disso. Eu sou analfabeto em astrofísica profunda, eu tenho noções básicas. Muitas delas adquiridas lendo talvez o mesmo livro que tu leu, certo? Então é bem profunda essa discussão, bem profunda, bacana. Se vocês quiserem, que alguém estiver lendo esses livros e quiser trazer uma parte do livro para discutir no apoio, eu topo, beleza? Foi uma coisa que me ajudou muito a entender um pouco mais de física, ler os livros do cara, pegar o professor de física no apoio, professor, o que ele está querendo dizer com isso? Para, que porcaria é essa? Então, estou aberto a essas discussões. Ô galerinha, olha cara, com essa discussão, a gente encerrou o nosso volume. Se tu perceber qualquer passagem da apostila, seja de eletrostática, seja de termologia, que tu acha que não foi bem discutida, ou um exemplo que eu não corrigi, e tu está indeciso, está curioso do gabarito, me pede. Porque na próxima aula, se não houverem mais dúvidas, eu vou avançar um pouquinho em eletrostática, porque eu acho que é a física mais perigosa para todos. Então se a gente reforçar ela, a gente sai na frente da concorrência aí. Obrigado pela paciência, pela atenção, espero vocês na aula de apoio, na aula de estudo orientado, e à tarde, né meus queridos? Dá uma cesteada para não vir sonolento, hein, ó.